Fala galera, eu sou o Dr. Mário Fernandes, professor do curso de especialização em Odontologia Legal da ABO do Rio Grande do Sul. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube sobre Odontologia Legal. Hoje eu preparei um material exclusivo, fruto da live recente que eu fiz com o colega Eduardo Kaiser, ortodontista e coordenador do curso de especialização em Odontologia do Esporte da ABO do Rio Grande do Sul. Como cenário para esta gravação, nada mais adequado do que uma quadra poliesportiva. Se você tiver alguma dúvida sobre o que eu vou falar nesse vídeo e quiser me fazer uma pergunta, você pode fazer pelas redes sociais, pelo Instagram ou pelo Facebook, ou ainda você pode acessar o nosso site www.drmariofernandes.com.br e me mandar um e-mail. Eu não demoro para te responder. Confira a seguir o título deste material especial e logo depois o vídeo. Algo muito presente lá nas categorias de base do Bahia, que é o aspecto da estimativa de idade, que acho que entra dentro dessa área da odontologia legal, que a gente pode daqui a pouco regar uma sementinha dentro da odontologia do esporte. O famoso gato lá, aquela gurizada que diz que tem 14 anos, do sub-15, tu vai ver lá, o cara já está com uns 400 evolucionados, né? Eu queria te perguntar, em relação a esse cenário, o que tens a falar, o que tu pode nos contribuir com isso para a gente começar a traçar uma ideia e amadurecer essa ideia desse assunto? Ótimo, ótimo. Assim, ó, existem que a gente coloca assim, vamos estabelecer, Eduardo, que a gente tem algumas possibilidades. Vamos começar assim, né? Então, quando a gente pensa em estimativa da idade, né? A estimativa da idade e no vivo, né? Porque a estimativa da idade pode ser no morto e no vivo. Se tu nos der uma mandíbula, um osso de mandíbula, me der um dente, a gente tem técnica para os dois casos, né? Bom, o que a gente tem que pensar? A gente tem dois eixos, tá? O primeiro eixo é ósseo. Então, a gente tem alguns parâmetros ósseos que são estabelecidos para que a gente possa, e aí sim a palavra é importante, estimar uma idade. Exato. Cuidado, a gente não determina, a gente não bate o martelo e diz, tem tantos anos. A gente estima com uma margem de erro para mais e uma margem de erro para menos, uma determinada idade. Ela tem, dependendo da técnica que tu vai usar, por exemplo, vamos pensar assim, se a gente for pegar um atleta de um clube, mas um atleta mirim, ou mini, ou infantil, a gente tem uma possibilidade de ter mais acurácia e mais precisão. Lembrando que uma coisa é diferente da outra, né? A acurácia é a capacidade de botar muitos tiros perto do alvo e a precisão é de acertar o alvo. Então a gente tem... Lembro do teu slide. A gente tem que pensar assim, então o que a gente tem? A gente tem a capacidade de fazer uma estimativa da idade. Então, quando a gente tem uma estimativa da idade discrepante com o registro civil da pessoa, a gente pode, evidentemente, ver se está dentro daquela margem que a gente estimou ou não, né? E, claro, se estiver dentro da margem, a gente não tem o que fazer. Mas, se não estiver, a gente pode questionar, né? Então, isso fica como aí uma possibilidade. E aí, como eu disse, tu tem parâmetro ósseo e parâmetro dentário. E quando tu junta os dois, tu consegue melhorar essa acurácia e melhorar a precisão também. Então, a gente tem técnicas, por exemplo, de medidas. Olha só, vou falar do dentário primeiro. Então, do ponto de vista dentário, o que a gente tem? A gente tem uma técnica que mede o M-lado da mandíbula, o M-lado esquerdo, onde a gente vai ter, então, X dentes com ápice fechado, que a gente pode desconsiderar. E X dentes com ápice aberto, portanto, informação, né, que a gente possa usar
para determinado tipo de técnica. Então, por exemplo, tem um italiano que chama Roberto Camerieri, foi aquele artigo que eu te mandei. Ele, em 2006, criou essa técnica, né, de medida de dentes com ápice aberto. E essa técnica dele, o que ele fez? Ele lançou para a população europeia. E aí nós temos mais uma característica, que no Brasil nós temos uma distância intercontinental. Então, o que eu fiz? Eu digo, bom, vamos fazer, na época eu estava no mestrado ainda, né? Vamos fazer aí uma ideia, né, de estimativa da idade da técnica do cara no Brasil para ver se dá certo. E aí um grupo de colegas que hoje já estão nos diferentes faculdades aí, né, conseguimos fazer e verificar que a acurácia da técnica do cara era maravilhosa, né? Então a gente conseguiu aí fazer aquela publicação. Ela já tem 9 anos, ela é de 2011 a publicação, né? Então era bem na época que eu ainda estava lá no mestrado. E a gente terminou, então, publicando essa técnica, sendo que a gente não usou todos os diferentes centros do Brasil. A gente fez lá em São Paulo, com a maioria da amostra de lá, né? Talvez se fizesse com outros lugares, poderia dar uma diferença. Então, o que aconteceu? A gente publicou, né? E, para nossa surpresa, durante os cálculos que a gente fazia com esse M lado esquerdo de panorâmicas, na época não tinha tomo tão fácil, então a gente não usou tomografia, mas pode-se tentar fazer com tomografia. A gente chegou assim à precisão de meses, assim, uma coisa impressionante o método como funciona. Então, o que acontece? Conforme tu vai chegando para perto de 18 anos, que aí é uma idade também chave para a justiça, né? E por que eu digo chave para a justiça? Porque no momento que tu disser que a pessoa tem 18 anos ou que ele não tem 18 anos, ele tem a imputabilidade penal. Ou seja, ele pode ir preso ou ir para... Exatamente. Exato. Então, assim, a fase, né, que eles chamam. Então, a gente tinha a antiga FEBEM, né? Então, assim, o que acontece? O pessoal do ato infracional, quer dizer, ou tu é julgado como se fosse um ato infracional, ou tu vai preso, né, para o presídio central. Então, um momento em que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai apontar na técnica e o que a gente vai dizer, porque é definitivo, né, para os registros e tal. Então, a gente tem aí técnicas também desse italiano, Camerieri, que eu te falei, que já veio no Brasil, já deu workshops e tal. Então, ele tem aí, inclusive, um site, que eu acho que eu não sei se eu cheguei a mandar para vocês o site, mas ele tem já o Excel pronto, ele já dá o Excel, as medidas do dente ali, já dá para ter uma ideia. Como eu disse, tem margem de erro. Tem uma pergunta aqui já que eu já vi do Ari, eu acho que sobre a margem de erro. Ari, depende da técnica. Esse Camerieri tem para criança, tem para 18 anos, tem Nicodemo, Moraes e Mendes, que é uma técnica que o pessoal da Horta às vezes usa junto para ver a idade também. Tem vertebral, cada uma tem a sua margem, né? Cada uma tem uma fórmula, em outras palavras, uma fórmula matemática que a gente precisa adaptar. Então eu vejo, Eduardo, com bons olhos a possibilidade da odontologia legal ajudar e dialogar com a odontologia do esporte para a gente poder dar algum laudo, fazer alguma referência. Então, assim, por exemplo, alguém pode nos consultar, olha, eu tenho esse jovem, né? Bom, aí nós começamos a pensar o seguinte, vamos lá, eu tenho essa ficha desse suposto jovem, que vamos supor tem uma idade maior, e a gente pode avaliar o quê? Né? Então, tu falou assim, Mário, me fala um pouquinho da estimativa da idade. Então, vamos lá. A gente falou que a gente pode usar os parâmetros ósseos, por exemplo, clavícula, posso usar. Clavícula tem estágios muito determinados de tempo, né? A gente pode variar um pouquinho de vértebra cervical, de joelho, enfim, tem várias características ósseas que a gente pode escolher com técnicas já validadas na literatura. Então, isso é bem tranquilo, né? Mas é um momento em que a gente tem que estabelecer alguns protocolos. Você acabou de assistir um conteúdo especial retirado da live recente que eu fiz com o colega Eduardo Kaiser, da Odontologia do Esporte. Se você quiser me enviar alguma pergunta, você pode mandar para os contatos que já apareceram e também estão na descrição deste vídeo. Se você gostou desse material exclusivo, dê um like, comente e compartilhe. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para ser avisado quando tiver vídeos novos e até mais. Diz aí, será que eu tô meio enferrujado ou eu consigo acertar a cesta?
Então espia. Foul to give for Houston. 9/10 left. A 3 wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, good! Good! And the Blazers win the series for the first time in 14 years! Até mais. Tchau, tchau.